Olá, alunos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre texto de divulgação científica. Então, veja que o texto de divulgação científica, ele também pode ser chamado de artigo de divulgação científica. Então, quando eu falo texto de divulgação científica ou artigo de divulgação científica, eu estou tratando do mesmo gênero. Esse gênero, ele é predominantemente expositivo e argumentativo, pois nele são apresentados conceitos sobre determinado assunto e muitas vezes o autor, ele argumenta, né, ele apresenta ideias sobre esse determinado conceito que ele está tratando. Quando nós falamos também, né, no artigo de divulgação científica ou no texto de divulgação científica, nós estamos falando de textos que tratam de assuntos que são fundamentados em pesquisas e em estudos teóricos. Então, não é, né, um texto que parte do imaginário do autor. O autor imaginou determinada situação e ele vai escrever lá uma história sobre isso. Não, isso seria um outro gênero. Quando nós falamos em texto de divulgação científica, nós estamos falando de um texto que serve para transmitir essa ciência que é produzida. E ele é muito importante, gente, porque veja que ele vai abranger muitas pessoas, né? Porque as academias, e quando eu falo em academia, eu estou falando nas universidades, nas faculdades, elas produzem muito conhecimento. Porém, a linguagem que é utilizada por eles nem sempre seria tão acessível a toda a população, né? Porque são termos mais científicos, termos específicos, né, que eles utilizam lá. Então, o texto de divulgação científica ele é produzido em uma linguagem mais acessível para que todas as pessoas possam conhecer, né, os fenômenos, conhecer um pouco, ter acesso a essa ciência que é produzida. Um exemplo é quando surgiu, né, toda essa questão da pandemia, do coronavírus. Então, muitos artigos de divulgação científica foram produzidos, foram escritos para que nós, que não somos médicos, né, não somos da área da saúde, não somos cientistas, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais o que é o coronavírus, o que é a Covid-19. Então, como esse texto ele tem por objetivo atingir, né, a maioria das pessoas, normalmente ele é escrito com uma linguagem formal, tá? Deve ser evitado, então, o uso de termos coloquiais ou de gírias, né? Porque o objetivo dele é repassar conhecimento. Então, por isso se utiliza uma linguagem mais formal, porque ele vai ter uma circulação aí, né, mais abrangente. É comum ainda que em textos de divulgação científica apareçam termos técnicos, né, que são típicos dessa linguagem. Então, observem aqui o exemplo. As formigas cortadeiras, Ata spp, saúvas, e Acromyrmex spp, quenquens. Então, observem que nós temos aqui algumas palavras, né, que estão escritas em azul e outras que estão em vermelho. Essas palavras em azul, quando a gente diz formigas cortadeiras, são termos que nós utilizamos no nosso dia a dia normalmente, né? E essas formigas cortadeiras são as saúvas, que nós falamos, é uma saúva, né, que é nos referindo a determinada formiga, ou as quenquens, né, o quenquens nem sempre, né, nem todos conhecem, mas ainda é um termo que é mais conhecido. E aí nós temos em vermelho o nome científico dessas formigas, né, que não são termos que nós utilizamos corriqueiramente, mas que quando está se lendo, né, quando se está produzindo um texto que é de divulgação científica, o autor ele procura utilizar esses termos, né, para que o leitor também tenha conhecimento e que amplie, né, o seu conhecimento sobre determinado assunto e saiba também
os nomes científicos que são dados aos seres, né, e aos objetos. Normalmente, esse texto ele se constitui de 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, é bem comum, né, que os escritores eles apresentem, às vezes, perguntas ou eles apresentem informações que despertem no leitor a vontade, o interesse de ler aquele texto. Né, que quando o leitor lê ali o primeiro parágrafo e mesmo o título, né, o título desses textos, normalmente são títulos bem provocantes, para que o leitor tenha a vontade mesmo de querer descobrir por que determinada coisa acontece. No desenvolvimento, né, nos parágrafos seguintes, são apresentados, então, resultados de estudos, de pesquisa sobre determinado assunto, assim como podem ser apresentados dados, né, de pesquisa que o próprio autor realizou naquele estudo, e, por fim, tem-se a conclusão, né, as considerações finais sobre aquele assunto que está sendo discutido no texto. E onde é que circulam esses textos? Então, esses textos eles podem circular em revista. Aqui tem o exemplo da revista Ciência Hoje das Crianças, que é uma revista voltado para o público infantil, e veja que nessa revista, né, aqui é a capa da revista, uma das matérias, né, um dos textos que será apresentado é sobre formigas cortadeiras, né, trabalho pesado e organizado. Então, possivelmente aqui vai apresentar algum estudo científico sobre essas formigas. Além da revista Ciência Hoje das Crianças, nós temos outras, né, que são utilizadas para a publicação desses textos de divulgação científica. Aqui eu trago mais 2 exemplos, a Super Interessante e a Galileu, mas além dessas, né, existem outras revistas que também apresentam esse tipo de texto. E como hoje nós vivemos, né, nesse mundo tecnológico, onde utilizamos muitos recursos digitais, também é possível encontrar os textos de divulgação científica em páginas da internet, né, em sites que servem para essa divulgação. E além disso, ainda eles podem circular e nós encontramos esses textos nos nossos livros didáticos que são utilizados aí na sala de aula. Então, vamos ver um exemplo de um texto de divulgação científica? Então, observem aqui, né? O título desse texto é Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Então, observe que ele é um título que é um título instigante, que é provocativo, né? Que desperta no leitor a vontade de ler o texto, né? O porquê que algumas músicas não saem da nossa cabeça. E isso é algo que todos nós passamos por isso, né? Às vezes a gente nem gosta de determinada música e quando vê está cantando aquela música. Então vamos prestar atenção aqui, né? Até na organização desse texto. Onde que ele foi publicado? Ele foi publicado na CHC, na edição de 30 anos. E o que é essa CHC, professora? CHC é a forma abreviada do nome da revista Ciências Hoje das Crianças, tá? Que foi publicada lá em outubro de 2016. Então, nessa revista, houve, né, a publicação desse texto, que foi escrito pelo autor Siddhartha Ribeiro, que é um pesquisador, e veja que ele faz parte, né, do Instituto do Cérebro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, é muito comum, gente, em texto de divulgação científica, normalmente ele tem a fonte do texto, quem produziu, ou qual é a instituição, né, onde esse texto foi publicado,
quem são as pessoas, né, que participaram de determinado estudo, por quê? Para que, se o leitor quiser aprofundar o conhecimento, ele possa acessar essas informações e ter mais, né, e ter mais conhecimento, procurar outros materiais que tratam sobre esses assuntos. E como eu falei, né, ele é publicado em uma revista, então veja que ele tem essa organização de revista. Ele é apresentado em colunas. Nós temos 2 colunas aqui, né? E ele é organizado em parágrafos. Nós vamos ler juntos aqui apenas o primeiro parágrafo, que é a introdução. Depois eu vou deixar o texto disponível lá no nosso site e vocês podem, né, realizar a leitura dele como um todo. Então, observe a introdução. Às vezes, eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante atenção, por ser muito bonita ou muito feia, ou muito legal ou muito chata e repetitiva. Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Então, vocês viram aqui que o autor, né, o Siddhartha, ele apresenta vários questionamentos. E esses questionamentos são para quê? São para aproximar o leitor, porque provavelmente todos vocês também já passaram por isso, né? Todos vocês já têm aquela música que às vezes não sai da sua cabeça. Você entra no carro, começa a tocar a música, você começa a cantar e de repente você diz, mas eu nem gosto dessa música, né? Ou você está em casa, às vezes está fazendo uma atividade, de repente vem aquela música na sua cabeça. E por que será que isso acontece? Né? Então veja que são questões que o autor vai fazendo para nós que faz com que a gente tenha vontade de ler o restante do texto para saber por que que isso acontece. E eu vou deixar essa curiosidade também em vocês, para que depois vocês leiam esse texto e descubram por que que isso acontece. Então, eu desejo a vocês bons estudos e realizem todas as atividades propostas, né, para se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento sobre o gênero texto de divulgação científica. Até mais, tchau, tchau!